Eu vou gravar a aula e vou disponibilizar lá no canal do YouTube, certo? Aí eu vou colocar lá a aula de redação primeiro ano. Ítalo. Ítalo. Bom dia, Ítalo. Só mais um minutinho para a gente começar. Olha, eu deixei exercícios lá no Google Sala de Aula. Aí, dá uma olhada aí. Beleza, Ítalo. Dá uma olhada lá no Google Sala de Aula para pegar e fazer fazer as perguntinhas lá e tal, responde lá as perguntas. Perguntas sobre tipos de texto, viu? Aí eu vou revisar hoje sobre tipos de texto, que a gente já tinha visto no dia 14. Dia 21 teve problema com a questão da internet. Aí agora a gente tá beleza. Só mais um minuto para a gente começar. Aí, então, quem não atualizou lá no Google Sala de Aula, vai lá, dá uma atualizada, responde lá. É rapidinho, é só uma pergunta, não tem nada assim diferente. A única coisa diferente é a proposta de redação, viu? Que no final eu vou falar sobre ela. Aí hoje vai ser sobre a ditadura da beleza. Tobias. Eita, ensinei a Tobias lá no 7º, 8º ano. Tobias já está no primeiro ano. E tu mora no Valentina, é Tobias? Bom dia, Hélida. Ah, tá. E não sabe. Tu mora no Valentina? Sabia não. Pensava que tu morava por aqui, pelo Cristo. Pronto, deixa só mais. Vou dar um minutinho mais para a gente encerrar. Ah, tá. Agora eu entendi. Pois é, aí quando você estudou lá no 7º, 8º ano comigo, eu pensei que eu tenho a ideia que tu morava por ali, pelo Cristo, né? Ah, tá. Se mudou. Ok, então, vamos começar. Deixa eu ver quem foi que chegou agora. Ercano. Bom dia, Ercano. Deixa eu fazer a chamada aqui, eu tenho que botar aqui. É João Ercano. Aí, Evelyn me deu. Ah, meu filho, coisa boa. A melhor coisa do mundo é morar perto da escola. É boa, entre aspas, né? Aí, se tiver alguma reclamação, já sabe. Ó, nós vamos falar, então, revisar sobre os tipos de texto, certo? Então, os tipos de texto nós vamos revisar, certo? E vamos falar sobre mapa mental e falar. Bom dia, Amanda. Falar sobre mapa mental e falar sobre a proposta de redação. Então, cada vez a aula vai ter 5 minutos para você entrar, 15 minutos a 20 de conteúdo, né, um conteúdo extra, que é o conteúdo que vai cair na AV1, e a proposta de redação. A proposta de redação eu só vou pedir na AV2. Então, desses temas que eu estou dando, por exemplo, o primeiro foi sobre o racismo, aí agora vou falar sobre a ditadura da beleza. Então, eu vou tirar um desses temas e vou colocar na AV2, certo? A AV2 vai ser só uma proposta de redação. Eu não vou fazer prova com vocês de marca-x, não. Vai ser a atividade de redação mesmo. Aí vocês vão fazer daquele mesmo jeito, é, tirar uma foto da redação, postar no Google Sala de Aula. Essa vai ser a prova da AV2 para vocês, viu? E a AV1 vai ser conteúdo. Então, a partir de agora, a gente está vendo essa questão de conteúdo. Aí eu fico perguntando a vocês. Eu vou perguntar a vocês, né? Vocês tinha plantão de redação? Me fala aí no chat se tinha plantão de redação.
Certo, não tinha não, né, Caleb? Tá bom. Mas eu estou dizendo a vocês o seguinte, se vocês tiverem dúvida, chama no privado, certo? Chama no privado. Professor, eu fiz a redação, dá uma olhada aqui para mim e tal. Aí eu vou, dou uma olhada na redação, digo o que é que você precisa acrescentar um pouquinho mais, ou se está boa, aí tal. Então, é, para vocês melhorarem, tá certo? Então, a gente vai começar agora, eu vou compartilhar a tela. Eu vou falar da coisa mais, da parte mais fácil, que é sobre mapas mentais, certo? Mapas mentais. E tal, Gabriel Peixoto. Gabriel Peixoto. Gabriel Peixoto. Pronto. Aí, lembrar que tem exercício no Google Sala de Aula. Lembrar que esse exercício do Google Sala de Aula ele é parte da sua avaliação AP3. Então, é bom vocês fazerem. Pessoal, eu vou apresentar para vocês a questão do mapa mental, certo? Vocês sabem o que é um mapa mental? Responda aí no chat para mim, ou pode abrir o microfone, pode falar se quiser, certo? Se quiser abrir a câmera, pode também, se não quiser. Você... Então, aí você... Pronto. Então, eu vou só revisar para quem sabe o que é mapa mental, certo? E para quem não sabe, eu vou explicar. Olha, o mapa mental, ele é esse tipo de formato de texto, certo? Que eu coloco o assunto principal no meio da folha e eu vou pegar as setinhas e colocar nessas setinhas é, eu vou colocar os assuntos principais, ok? Então no mapa mental tudo que tiver relacionado ao assunto eu coloco através de setinhas. Então, tem aí, nesse caso, só tem 4 setinhas, mas tem assuntos que tem muitas setas que você pode pegar e destrinchar. É uma forma de resumo, certo? De um resumo que usa a linguagem verbal e não verbal, certo? Ou seja, usa figuras, né? Usa figura com a parte da escrita, com a parte de palavras. Então, é uma linguagem verbal e não verbal. E o mapa mental, como eu já disse, se coloca o conteúdo, o assunto, aquilo que você quer focar, ó, o tema, no centro da folha e destrincha, né, através de setinhas, quais são os pontos importantes que aquele assunto tem. Às vezes ele tem mais de 4, às vezes tem muito, e você precisa fazer mais setinhas. Tem gente que bota, coloca coração, bota cores bem diversificadas, cores vibrantes, letras diferentes e tal. Então, olha, você tem que colocar os pontos, o ponto importante e a explicação, o resumo, se quiser, ainda tem, você pode botar mais ainda explicação e resumo. Vou passar outra tela aqui para vocês pegarem e verem como é o mapa mental, certo? Deixa eu ver aqui. Cadê? Tela cheia. Cadê o danado do mapa mental que eu mostrei? Aqui. E achei. Aí, os mapas mentais são assim, viu? Muita gente já tem essa questão já tem habilidade de usar, certo? Mas tem outros que não tem ainda porque ainda não foi apresentado. Então, aqui, olha, nós temos mapas mentais dos assuntos que vocês veem no caso, ensino médio, né? Então, tem mapas mentais de biologia, de história, geografia, de tudo, de todas as matérias que você puder imaginar. Então, aqui, ó, esse de feudalismo, nós temos aqui do lado, ó, ele tem várias setinhas, ele tem essa setinha aí que quase não dá para ver. Vamos pegar o da água, olha. O da água, o centro, o tema foi água. E tudo que tiver relacionado à água, com o resumo embaixo, certo? Você pode fazer. E esse é um tipo de resumo que eu estou falando, né? Que ele usa a linguagem verbal e não verbal.
e ele também é bom para se estudar. Então, tudo que você for estudar, certo? Tudo que você quiser estudar, você vai lá e faz o mapa mental. Então, tem muita coisa, certo? O mapa mental aqui ó, tem muita, tem mapas mentais muito grandes, tem outros que são pequenininhos, mas esse aqui da água é perfeito para você ver como exemplo para estudar, certo? Tem os de português, né, que a gente vê, tem o dos pronomes, tal. Deixa eu ver um mapa mental aqui mais legível. Ó, a intertextualidade, aí paródia, paráfrase, citação, epígrafe. Então, essa parte aqui de literatura e redação também é vista, certo? Então, a pessoa pode fazer um mapa mental assim. A pessoa pode usar a forma que quiser, ok? No caso de literatura do primeiro ano, trovadorismo, aí as cantigas ou trovas em Portugal, cantiga da Ribeirinha, que foi o primeiro texto da língua portuguesa. Aí a pessoa quiser botar um desenhozinho, pode colocar, pode colocar bandeiras, você pode fazer o que você quiser. Olha esse da conjunção. Esse da conjunção, que vocês veem em gramática, aí tem os tipos de conjunção do lado e quais são. Então, fica bom para você estudar. Então, nós temos essa questão dos mapas mentais, certo? O mapa mental, ele é um resumo do conteúdo, em que o conteúdo fica no centro e é colocado várias setas para que você possa, fazer a explicação daquele ponto importante e um resumo. Então, nós temos aqui esse exemplo de um mapa mental, certo? Então, essa linguagem verbal e não verbal, e o nome do assunto fica no centro e você destrincha com as setas ou os pontos importantes daquele assunto, ok? Então, esse é o primeiro assunto da aula, ele é o mais simples. Nós temos esse assunto mais simples que a gente vai ver agora, o próximo assunto, que é sobre tipos de texto, a revisão sobre tipos de texto e gênero textual. Eu agora vou perguntar, ficou alguma dúvida sobre mapa mental? Sabem usar? Sabem usar o mapa mental? Certo. Então, tá bom, beleza. Então, o mapa mental... Bom dia, Fernanda. O mapa mental é esse aí que a gente já viu, certo? Fernanda entrou agora, foi Fernanda. Lucas Lira, aqui presente. Amanda vai pegar o nome de quem está presente e vai me passar. Amanda é minha assistente, viu? Aí ela está me auxiliando nessa questão da chamada, certo? Bom dia, Lucas Lira. Bom dia, Fernanda. Fernanda, eu vou só passar a tela de novo e fazer um resumo bem pequenininho sobre mapas mentais. Você já ouviu falar em mapas mentais ou mapa mental? Bom dia, Gabriel Henrique. Lucas Lira, já ouviu falar de mapa mental ou mapas mentais? Certo. Então, o mapa mental é esse aqui. Você coloca o assunto no meio da folha e faz a ligação através de setas daquele ponto que é importante e embaixo dele você coloca um resumo. Todas as matérias, todas as disciplinas, no caso, né, elas usam mapas mentais. É um tipo de resumo, um resumo que usa linguagem verbal e não verbal, beleza? Aí nós temos essa questão de mapas mentais, tá bom? O mapa mental é isso. Bom dia para quem chegou. Eu acho que foi Davidson. Foi Davidson? Foi Davidson? Simples. Acho que foi. Certo, bom dia.
Ô, Davidson, você sabe usar mapa mental? Ah, acho que já. Acho que já usei. Você sabe o que é, Sei. hein? Sei. Tá bom, então. Então, a gente acabou de falar sobre mapas mentais, que é justamente o que coloca o assunto no centro e os pontos importantes ao lado, através de setas, é um tipo de resumo que usa linguagem verbal e não verbal, beleza? Aí nós vamos falar agora sobre os tipos de textos, certo? A gente viu na aula passada os gêneros textuais e os tipos de texto. Então, nós temos agora aqui, nós vamos observar essa questão de tipos de texto. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Certo, certo, ele chegou agora. Aí, ó, nós temos, então, os gêneros textuais, que são chamados também de gêneros do discurso, e tipos textuais. A gente viu isso na aula, eu vou reforçar agora, para a gente pegar e seguir para o conteúdo que a gente quer dar. É sobre a proposta de redação. No Google Sala de Aula, todo dia tem uma pergunta sobre o conteúdo. Então, o conteúdo que está tendo lá é sobre tipos de texto. Atualize seu Google Sala de Aula, que aquilo ali vai valer a AV3. A nossa AV1 vai ser o conteúdo que a gente está dando, certo? E é o conteúdo que a gente está dando. Já na AV2 vai ser só a proposta de redação desses assuntos, desses temas que eu estou dando a vocês. Então, eu falei sobre racismo, hoje eu vou falar sobre ditadura da beleza e cada sexta-feira nós vamos ter um tema de redação. E um desses temas a gente vai pegar e fazer a redação lá, certo? Eu vou pedir uma redação lá, você, na AV2, só a redação. Aí a redação vai ser, você faz a redação, vê a proposta, faz a redação e posta a foto da redação, certo? Se tiver dúvida, não tenha vergonha de chegar no privado. Professor, deixa eu olhar essa redação aqui. Professor, dê uma olhada nessa redação aqui. Aí eu vou olhar, vou dizer o que é que você precisa melhorar. Aí nós temos aqui, como eu disse na aula passada, os tipos textuais e os gêneros textuais. Os tipos textuais, deixa eu voltar lá para falar. Os tipos textuais são 5 ou 6, certo? 5 ou 6. A gente já viu alguns na aula passada e nas primeiras aulas. Foi a narração, a descrição, a dissertação, certo? Que a dissertação é a argumentação. Aí, na última aula, eu falei sobre o texto expositivo e o texto injuntivo, certo? Esses são os tipos de texto que nós temos. Ainda tem mais um que é chamado texto poético, que é só poesia. Esse é mais fácil de identificar. Então, nós temos essa questão, né, de tipos textuais, que são 5, que vocês têm que prestar atenção, e todas as outras coisas são ligadas a esses 5, são chamados gêneros textuais. Por exemplo, um telefonema, uma carta, uma receita culinária, uma bula, um convite, um seminário, um bilhete, um e-mail, um blog, um Tumblr, uma mensagem de WhatsApp, é tudo gênero textual, certo? Então, eles lá têm essa parte, esses aí têm características de um dos tipos de texto. Então, pode ser narrativo, pode ser descritivo, pode ser argumentativo, ok? Mas quando a gente vai ver essas partezinhas, eles vão chamar gêneros textuais, que eles vão estar incluídos dentro daqueles 5 tipos de texto. Eu disse para vocês que para se comunicar eficientemente é preciso a pessoa ter habilidade, certo? Tem gente que fala, mas não fala nada com nada, certo? E acha que por falar muito quer saber de tudo e essas coisas. Então não é assim. A gente tem que também saber ouvir. Mas a questão aqui é sobre a comunicação. Se você se comunica eficientemente, você você tem conhecimento da língua e você tem habilidade com isso.
E eu falei sobre os elementos da comunicação, que são 6, certo? Os elementos da comunicação. Eu vou colocar até aqui, os elementos da comunicação. Vou colocar aqui. Eu falei para vocês que Roma Jacobson, ele disse que para haver comunicação tem que ter esses 6 elementos. Um emissor, que manda uma mensagem para o receptor, certo? Que essa mensagem, ela usa um canal. No caso, eu estou falando aqui, eu como estou falando e escrevendo, é o canal falado e o canal escrito. É o canal oral e o canal escrito. Eu estou usando o código, que é a língua portuguesa, certo? E eu estou usando um referente, que é o assunto que eu estou falando. Então, Amanda, você sabe linguagem de sinais? Libras? Davidson, você sabe Libras? Não, professor, só das figurinhas. Certo. Então, assim, tá bom, beleza. Então, imagine se alguém viesse falar com Davidson ou Amanda que não sabe o código, que é Libras, né? O código é a língua que se fala. O código é aquilo que a gente tenta entender. Então, o código, imagine aí o código de Libras, que Davidson ele não tem conhecimento, nem eu, nem Amanda. Aí uma pessoa vem aperreada falando lá naquele negócio de Libras e tal, assim, e aí não vai haver comunicação. Por quê? Porque a gente não conhece o código, nem eu e nem vocês. Aí a pessoa fica lá, a gente vai tentar adivinhar, às vezes adivinha de forma errada, e é um problema só. A gente não tem essa comunicação. Mas se alguém vier falar em espanhol com você, Davidson, você consegue entender? O código ele é acessível a você? Você consegue entender? Consigo, um pouco. Pronto. Então, no caso do Davidson, que sabe espanhol, ele pega e ele sabe o código de espanhol, né? O código espanhol. Então, ele sabe. Então, vai haver a comunicação. Se não conhece o código, tem falha na comunicação. Amanda, tu sabe inglês? Desenrola inglês, minha assistente. Um ano de curso, professor. Quem? Amanda, um ano de curso de inglês. Então ela sabe. Oxe, ela sabe falar inglês. Do you speak English? Certo, mais ou menos. Beleza. Aí, olha, ela conhece o código de inglês. Então, o código de inglês, a comunicação se uma pessoa que fala inglês vier falar com ela. Então, não tem falha na comunicação, certo? E, no caso, se vier uma pessoa, se vier uma pessoa com um livro em braille, aí o código, a gente, nem eu, nem vocês sabem, né? Eu suponho que a gente não saiba que o código ali a gente não tem como identificar aquele código, porque é mais complicado, tem que estudar, tal. Então, a gente tem essa dificuldade, não há comunicação. Se uma pessoa que é cega, sabe braille, ele vier falar com a gente, trazendo um livro, pedir para a gente traduzir aquele livro. Então, a comunicação se processa desse jeito, certo? Um emissor, receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente. São esses 6 elementos da comunicação que fazem parte do dia a dia da gente, porque a gente se comunica, né? Então, esses são os processos de comunicação. Quando a gente vai falar para alguém, a gente vai ter que escolher, né, alguns parâmetros, algumas regras. Por exemplo, eu vou falar para uma criança, eu não falo da mesma forma que eu falo com um adulto. Eu não falo da forma que eu falo com um adulto, eu falo com um adolescente. Então, a gente tem que saber com quem está falando, quem é o público-alvo, certo? O que é que vai falar, qual é a finalidade
né? E qual é o assunto do texto. Então, a gente tem que ter em mente sempre isso para a gente não se perder. Aí eu disse que existem os tipos textuais, que são a narração, a argumentação, a exposição, a descrição e a injunção, certo? Então, a gente já conhece a narração, a argumentação e a descrição. Aí eu vou explicar mais os outros dois para a gente entender melhor. As sequências textuais. Existe a narrativa, né? Ou sequências textuais, que quer dizer a mesma coisa de tipos textuais. Eles só colocam outros nomes, só para confundir a cabeça da gente, viu? Quando vocês forem fazer concurso público, for fazer o Enem, aí eles vão colocar lá vários tipos de textos e vários gêneros textuais. Então, você vai ver que vai ter uma carta, vai ter um bilhete, vai ter uma charge, vai ter uma reportagem, uma notícia e tal. Então, nós temos isso aí, olha, a narrativa, que nós sabemos que é contar uma história, a descritiva é detalhar alguma coisa, a argumentativa e a expositiva é bem parecido, que é o que nós chamamos de dissertação. A injuntiva é a da propaganda, é aquela que usa verbos no imperativo, certo? Você vai ver sempre na propaganda verbos no imperativo. Compre aqui no Armazém Paraíba, é o lugar barato de comprar, tal. O Natal está chegando, começar a se preparar no Armazém Paraíba, é o lugar de comprar. Aí, Dia das Crianças, o Papel Pio, todo mundo já viu a propaganda da Papel Pio e tal. Então, nós temos aqui essa questão é, essa questão da injunção. A injunção é a propaganda, o verbo é no imperativo, ele tenta convencer você de fazer alguma coisa. Às vezes o padre, o pastor, ele está lá na igreja, aí ele tenta convencer você, irmão, vocês têm que se converter e tal, 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 essas coisas assim. Então, o professor também usa essa linguagem de junção, que é justamente essa questão do convencimento, certo? E nós temos essa questão de que se usa esses verbos no imperativo. Não esquece sobre isso, não, certo? Então, esses são os tipos textuais. Aí nós vamos agora ver um documentáriozinho sobre a proposta de redação, certo? Nós vamos ver aqui a proposta de redação e falando sobre algumas questões. Eu vou trazer para vocês algumas observações. Deixa eu ver aqui outra coisa. Espera aí, deixa eu virar aqui. Eu vou passar a proposta de redação para vocês e vou falar sobre o documentáriozinho que tem aqui. Olha, nós temos aqui, eu estou falando para vocês, aí nós temos a questão da ditadura da beleza, certo? A ditadura da beleza. Deixa eu ver se vai. Ela é muito forte, é um padrão de beleza que as pessoas seguem, que as pessoas elas estão assim muito a sociedade impõe esse padrão de beleza, certo? Então nós temos desde muito tempo essa questão do padrão da beleza. Na época de 1800, o século XIX, o padrão de beleza era de mulheres gordas com a cintura fina. E, para isso, eles usavam espartilho, certo? Usavam espartilho. Então, nós temos esse padrão de beleza, certo? Do século XIX, que vai ser usado, vai ser tirado, aliás, depois, vai ser tirado depois, quando chega o século XX. A mulher, se vocês não sabem, a gente não tem um conhecimento, a mulher ela usava aqueles vestidos longos, como aquelas bundas de pano e tal. Ela usava o espartilho, que tinha que afinar
a cintura. E a mulher era gordinha. Davidson, você sabe por que a mulher era considerada bonita gordinha no século XIX? Oi? Você sabe, Amanda? Diz aí, escreve aí, Tobias. É, aí, aí eu vou falar logo, senão não vai dar tempo. Essa aula é muito curta para eu ficar com vocês, é muito curtinha. Aí, olha, é, muito bem, Tobias, é isso mesmo. Olha, a mulher que era gordinha era considerada uma mulher rica, que ela tinha condições de comprar comida para comer bastante, certo? Então, ela além de ser bonita, da forma com a cintura fina, é, é, ela tinha a questão essa questão social, ok? Mas no século XX vai mudar esse padrão. O padrão, as mulheres começam a deixar aquelas blusas de pano, tal, 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 aí tem a mini saia, depois vem a questão que a mulher começa a ter uma revolução grande, e a gente vai entrar nessa questão do século, mais ou menos século XX, mas as décadas de 80, 90 para cima, ok? Aí o padrão da mulher ficou o padrão de mulher magra. A mulher, ela só é considerada bonita se for aquele padrão magro, barriga sequinha, não sei o quê, bababá, aquele negócio tudinho que a gente conhece e vê com relação essa moda que as pessoas inventam, certo? Então, nós temos esse padrão na sociedade. E as meninas, elas querendo uma parte, meninos e meninas querendo entrar nesse mercado de trabalho, que é uma profissão, eles começam a fazer uma mudança total no seu modo de vida, no seu padrão de vida, na sua vida, deixando sua vida saudável para deixar um aspecto mais assim diferente, certo? Então, a mídia ela impõe isso, certo? A televisão impõe isso, hoje a internet também. Se você for ver esses blogueiros, essas blogueiras gostam de ostentar o corpo bonito, a mulher toda de biquíni lá, mostrando o tanquinho e tal, e o homem também. Mas lembrar que isso vem desde a Grécia, viu? A Grécia valorizava o corpo, viu? Valorizava o corpo. Então, a gente tem que ver essa questão, uma alusão histórica com a Grécia. A Grécia ela tinha essa questão de valorizar o corpo. É tanto que as estátuas lá, os deuses gregos e tal, essas mitologias da Grécia, os homens, porque aparecia mais os homens são tudo fortão lá e tudo mais, tudo bombadão. Aí vem essa questão para a modernidade, para a academia. Aí as pessoas, para ter uma autoestima melhor, ela vem para a academia, certo? Ela vai para a academia para se malhar, para melhorar o corpo, melhora, de certa forma, a comida, né? A alimentação e tudo mais. Eu vou passar aqui para vocês um documentáriozinho, certo? Em obsessão por um corpo perfeito, muitas pessoas acabam enxergando uma imagem distorcida no espelho. Para os anoréxicos, por exemplo, seu peso e sua suposta aparência se tornam inaceitáveis. E as medidas para se alcançar o corpo idealizado, na maioria das vezes, são agressivas e podem levar até a morte. A estudante Natália Guissoni sentiu na pele essa angústia. Eu tinha uma agenda, um diário, assim, que eu anotava quantas calorias eu comia por dia. Eu anotava tudo, assim, então eu coloquei 2 colheres de arroz, tantas calorias. Só que, assim, uma mulher adulta precisa de 2.000 calorias para se manter em pé. Eu achava isso uma besteira, eu falava, não, 500 tá bom. E, assim, aí eu anotava, tipo, 200 mais 300, 500, ok. Então, amanhã eu tenho que comer menos que 500.
E daí eu ia comendo cada dia menos. A meta era sempre bater o dia anterior. Chegou ao extremo de ficar quase um mês sem comer nada. Quando você tá nesse processo assim de não comer nada, parece uma eternidade, porque você acaba sentindo fome. É impossível você não sentir fome em nenhum momento, mas você, tipo, você sente muita dor no estômago e você resiste, assim, tal. Tanto é que eu falava, assim, com o maior orgulho, depois que passar pela dor de estômago, tá ótimo. Basicamente, a anorexia é um medo obsessivo de engordar, o distúrbio alimentar que mais atinge a população no mundo. Normalmente, a pessoa com esta doença não consegue consumir mais do que 200 calorias por dia, ou seja, 10% do que devemos consumir. Eu só comia quando eu sentia, porque assim, eu sentia muita vertigem e achava que, eu sentia vertigem porque eu sentia vertigem. Mas não, é porque eu estava muito fraca. E daí quando eu sentia assim, que eu levantava da cadeira e eu sentia que ia desmaiar, assim, daí eu falava, não, vou comer uma bolacha Gustavo. Era isso que eu comia no dia. Se nós pensarmos na personalidade como um ser reencarnado, ele não é fruto somente da sua condição atual, né? O espírito, a individualidade, é um ser multiexistencial. Então, o indivíduo já traz suscetibilidades internas que facilitam ele ser atacado ou influenciado pela condição social. Então, o espírito que tem um certo problema com a sua identidade ou com a sua autoimagem, ele pode ficar mais afetado ainda. Existe uma história de um médico que tratava uma paciente na faixa de 1,60 m, menos de 40 quilos. E ela tinha uma distorção de realidade, onde ela achava... Pronto, então nós temos essas informações bem legais no início, né? Eu não sou espírita, né? Mas esse documentário no início ele é bem interessante. Aí nós temos essa questão aqui da anorexia e da bulimia, certo? É uma doença assim. Então, pessoal, só falta um minuto, a gente tinha mais coisa para falar, mas não deu tempo. Aí, na próxima, a gente retoma essa questão, viu? Boa aula para vocês, boa sexta, bom fim de semana. Qualquer coisa, você vai chamar no privado, que eu fico suas dúvidas, tá bom? Tchau, vocês. Tchau.